Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho desta quinta-feira, que a igreja nos propõe, esta quinta-feira que é a quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas 17, versículo de 20 a 25, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está aqui ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Muita gente tem muita confusão com essa leitura. Como entender o que Jesus falou? E aí surgem interpretações completamente equivocadas. Então eu vou te ajudar. Em primeiro lugar, é interessante você perceber que os fariseus perguntam a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. O reino de Deus, é muito complicado falar sobre essa terminologia, mas vamos pensar que no contexto judaico seria o momento em que todas as promessas do Antigo Testamento iriam ser realizadas. Então se perguntava-se sobre isso. E aí Jesus vai dizer assim: o reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, não vai vir de modo exagerado, não vai chamar a atenção, nem você vai poder dizer que ele está aqui ou está aqui porque ele está no meio de nós. E aí partem duas reflexões. Primeiro, a patrística, em certo momento, chegou a dizer que Jesus Cristo é o próprio reino de Deus. Se nós partirmos dessa interpretação, que é uma interpretação possível, Jesus estava querendo dizer, ele já estava no meio daquele povo. Uma segunda interpretação possível, e o Catecismo da Igreja Católica fala muito sobre essa segunda, é que na verdade o reino de Deus ele já está presente, mas ele está como um pequeno germe, algo bem pequenininho, que quase ninguém consegue notar. Veja que isso aqui está dentro do Evangelho, né? Não está ostensivo, não está posto em exagero. E aí, partindo desse pressuposto, muita gente não vê o reino de Deus. Porque, pensa um pouco comigo, nós olhamos guerras, doença, fome e por aí vai. Parece que, na verdade, o reino de Deus não está aqui presente. Parece que Jesus não está reinando, porque eu olho para um lado e para o outro e só vejo coisa que não presta. Mas ele já está presente. Somos nós quem tapamos o nosso ouvido, que fechamos os nossos olhos para não ver a realidade tão clara na nossa frente. Ele reina, ele cuida de nós. Ele cuida do mundo ao nosso redor. E aí, por esse momento, até vai dizer aqui, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Os fariseus, na verdade, queriam muito ver Jesus, em alguns momentos de sofrimento que eles tiveram, mas eles tinham Jesus em terra, mas eles não viam Jesus, Somente perseguiam Cristo. E aí, até vão dizer, ele está aqui ou está aqui, São meio que falas heréticas que surgiram naquele início da igreja, cada um dizendo que Jesus estava em tal lugar, que Jesus estava em tal lugar. Muitas pessoas diziam que era literalmente a reencarnação de Cristo, Só que aí, Jesus vai dizer que não, tenha calma, Assim como o relâmpago, que ninguém tem um tanto controle, assim vai ser o Filho do Homem. Mas ele vai dizer que antes vai ter que ser rejeitado, vai ter que sofrer. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, para finalizar esse texto, que nós temos que fazer um exercício. A palavra exercício quer dizer que requer um certo esforço de nossa parte. Olhar onde se encontra o reino de Deus hoje. Nos pequenos detalhes da nossa vida. Mesmo quando o mundo prega que Jesus não está no controle. É enxergar que sim, Ele está no controle. Que o reino de Deus já está aqui, presente conosco. Espero que você tenha gostado desse estudo, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!